Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje vamos para a aula de número 35, creio, do nosso curso de Teologia Ascético-Mística. Vamos para os graus de oração. Um assunto muito importante. Vamos lidar, inclusive, com 3 autores ao menos aqui no curso, talvez um quarto. Vou fazer uma aula para cada um aqui. E é um assunto muito importante porque, sabendo o seu grau de oração, você sabe qual estratégia usar para aquele determinado momento de sua vida espiritual. Pois a oração é um dos pilares da nossa união com nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso é muito relevante saber o grau de oração. Contudo, também devo alertar também que há um certo risco, né? E essa questão de saber o seu grau de oração é uma faca de 2 gumes, né? Você pode acabar se focando muito em si mesmo e pode acabar em vez de prestar atenção em Deus, acaba prestando muito atenção em si. Isso pode ser um impedimento para o progresso na vida espiritual, né? Então há esse risco, né? Então não ter esse hiperfoco em descobrir o grau de oração, mas é um conhecimento importante na vida espiritual que também vai lhe auxiliar a julgar os santos, julgar a vida dos santos, analisar qual que era o grau de oração em cada momento da vida deles. Isso tudo ajuda, né? E nos dá uma visão geral da vida espiritual. Então, antes de prosseguir, peço para que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os seus amigos. O curso completo está na descrição. Cada aula tem uma relativa autonomia, então se você só gosta de um assunto ou outro, no geral não tem problema assistir por tema, mas o curso tem uma unidade, né? Então seria muito interessante que você assistisse do início. No link da descrição, nossa loja com nossos lançamentos aí, novos lançamentos estão para vir, se Deus permitir. Submeti mais um livro, depois farei vídeos falando dele. Rezar por mim, para que eu persevere na minha caminhada. Que mais? Tem um Pix na descrição, se você estiver se sentindo generoso, pode fazer uma doação, mas lembrando que este curso e sempre será gratuito. Mas se você se sentir generoso, deixa a sua doação aí, né? O Pix está na descrição. E que mais? Então vamos voltar aqui para o curso, né? Hoje quero falar do autor, o dominicano Juan Arinteiro, que inclusive é servo de Deus e tem um processo de beatificação aberto. Esse autor foi muito importante no século XX. Na verdade, ele nasceu em 1860, isso, 1860, morreu em 1928, espanhol, dominicano. Foi um autor muito importante para o progresso dos estudos místicos. Por exemplo, uma questão que ele ajudou muito a assentar é que a contemplação é para todos, pois há alguns autores que discutiam se o caminho da oração, principalmente entendida como contemplação, que vamos entender melhor aqui no estudo dos graus, se a contemplação era ou não para todos. Alguns autores se perguntavam isso. Alguns julgavam que há uma via mais ascética e outra mais contemplativa. E vias no sentido de opções diferentes para diferentes pessoas, e não etapas do desenvolvimento espiritual de uma única e mesma pessoa.
Então, Arinteiro ajudou a assentar isso. Ele também, até então, na época dele, muitas vezes havia um certo abismo entre a teologia e o estudo da vida dos santos. Então, havia os teólogos que estudavam mais a dogmática e ficavam mais em cima da Sagrada Escritura, dos Santos Padres, mas não analisavam a vida dos santos e místicos, né, dos mais recentes principalmente, né? Santa Teresa, o principal nome, mais outras religiosas também, né, que recebe estigma, esse tipo de coisa, tem visões. Isso era pouco estudado, né? E Arinteiro também ajudou a colocar isso como um princípio, né? Hoje em dia, um especialista da mística deve estudar esses casos concretos, porque são muito úteis para entendermos o que é a vida espiritual. Claro, né? Se tem mais casos extraordinários para termos ideia, né? Mas não necessariamente coisas extraordinárias, né? A dizer revelações privadas, estigmas, esse tipo de coisa. Mas analisar essas pessoas quanto a, a seus aspectos ordinários. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, porque há um desenvolvimento ordinário da vida espiritual, no qual que consiste justamente nos graus de oração. Então esses graus aí são ordinários e para todos, incluindo mesmo a contemplação. Que mais? E também um dos primeiros autores a escrever numa língua vernácula, um tratado mais amplo, né? Antes dele eram os tratados em latim e ele publicou seus livros em espanhol sobre esse tema. Claro, né? Em tudo isso possivelmente havia outros autores, né? Mas Arinteiro contribuiu de forma decisiva, né? E hoje em dia tudo isso que eu falei está muito firme e assentado na teologia de nossos dias, né? Uma pessoa que ele influenciou muito, que todos conhecem, o Antônio Roio Marim, mas também influenciou vários outros autores do século XX. É um autor um tanto quanto cut, por assim dizer, ou seja, o que significa cut ou culto em inglês? Isso daí é geralmente usado para filmes, né? Esse adjetivo, filmes, séries, livros, enfim, né? Do entretenimento. O cut é algo mais elevado, que atrai um público mais seleto. Geralmente os fãs mais aficionados a filmes, séries, ou mesmo os especialistas, né? E por ser um precursor, como falávamos antes, isso costuma ter uma contrapartida, ou seja, é, a maneira de falar dele não é muito clara e também um tanto quanto especulativa, hesitante. Então é uma leitura difícil. Eu não sou especialista nele, eu só li o Graus de Oração, que é justamente o livro que vamos comentar hoje. Só dei uma pesquisada aí para falar, né? Mas pelo estilo dele dá para ver que é muito mais difícil do que o Tanqueray e o Antônio Royo Marinho. E mesmo que o estilo do Garrigou Lagrange. Esses graus de oração, na verdade, são... Ele relançou um texto que ele já havia publicado dentro das, acho que é Questões Místicas. Posso estar enganado, ele escreveu dois grandes livros, Questões Místicas e Evolução Espiritual. Acho que estava nas Questões Místicas. Mas ele colocou vários apêndices nesse livro, nos graus de oração. Então tem um conteúdo extra ali.
E tem muitos relatos de santas, santos, ou mesmo irmãs religiosas que foram dignas de estudo quanto à vida mística, e são por enquanto somente servas de Deus ou beatas, enfim. Então ele analisa vários casos. Mas mesmo o texto dele, nas questões místicas, se eu não estiver enganado, tem muitas e muitas notas de rodapé. Então a leitura é um tanto quanto tortuosa, né? Com todo respeito. Tem um lado bom, né? Isso daí é interessante para quem é estudioso, né? Que tem como conferir as fontes ali e ter a própria opinião, né? Mas realmente um autor mais difícil. Quanto aos graus de oração, vou expor a visão dele. Ele influenciou muito o Royo Marin. Os três autores que vamos estudar, no caso eu vou deixar para os próximos vídeos, né? O Tanqueray e o Royo Marin. Eles têm algumas divergências com o Arinteiro, mas Arinteiro influenciou os dois, e mas há algumas divergências. A minha posição é a de Royo Marin, é a mais perfeita, na minha opinião, mais bem acabada, mais bem explicada, e aqui distingue melhor as coisas. Eu vou comentar então o livro para que vocês tenham conhecimento e que possam lê-lo, mas já fica adiantado que é um tanto quanto obscuro, e, e que algumas dúvidas quanto à matéria em si mesma, né, quanto a esses graus de oração, né, quanto a eles em si mesmos, eu prefiro a solução de Royo Marin. Então, possivelmente, se algo ficar obscuro, ficará, eu deixarei para os nossos próximos autores aclararem. Então vamos lá para os graus de oração. Separei alguns trechos para comentarmos. Vamos começar do início. Vou ler do espanhol aqui, traduzindo aqui. Esse livro já foi lançado em português, mas eu vou pegar do espanhol, tá online no domínio público. Artigo 1 e preliminar: Mistérios da vida cristã e vida mística. A vida mística, podemos dizer, abarca, de certo modo, toda a vida propriamente cristã. Dado que todo fiel cristão, pelo mero fato de batizar-se em Cristo, que é como despojar-se misticamente de si mesmo e revestir-se dele, simboliza sua própria morte a todos, sua sepultura espiritual e ressurreição, e sua nova vida escondida com Cristo em Deus. E essa misteriosa vida assim oculta em Deus é a vida cristã, que em cada cristão, para que seja perfeito e como outro Cristo, Christianus alter Christus, uma frase em latim, deve reproduzir, segundo logo veremos, todos os adoráveis mistérios de nosso Salvador. Então fala aqui que a vida mística é essa adequação ao nosso Senhor Jesus Cristo, essa união, e um dos pilares é a oração, inclusive justamente disso que vamos tratar, dos graus de oração. Dessa introdução geral da vida mística, né, que nosso Senhor Jesus Cristo rezava, e é muito importante imitá-lo em sua oração. Acho que eu vou seguir o próximo parágrafo mesmo. Para o batismo, com efeito, nós somos enxertados em Cristo para formar com Ele um só corpo, que é seu corpo místico, animado de seu mesmo Espírito e possuído cada vez mais de seus divinos sentimentos, à medida que nos despojamos dos próprios. E assim é como se recebêssemos a adoção de filhos de Deus mediante a infusão do Espírito Santo, o qual, com seu dom de piedade, nos move a invocar ao Todo-Poderoso com o doce nome de Pai, e ao servir-lhe, amar e honrar-lhe como tal, orando como convém.
Então, acho que eu marquei aqui, né? Porque menciona servir, amar e honrar-lhe, orando como convém. Então, orar seria uma maneira de prestar todos esses tributos a Deus. E também fala da docilidade ao Espírito Santo, mais aqui embaixo, e se deixar transformar por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa rápida introdução à oração no geral, né, da vida mística. Agora, 12, página 12 aqui, né? Os diversos graus de oração e de vida espiritual. Embora em realidade a reprodução que acabamos de ver dos mistérios de nosso Salvador é o que constitui a verdadeira substância da vida mística, ele tinha dado a introdução geral nos seus mais variados aspectos, entre eles a oração. E assim nosso aproveitamento está em crescer em graça e conhecimento dele. Contudo, como tudo isso se alcança de um modo especial na oração, e esta é a escola da vida religiosa, pois conforme dizia Santo Agostinho no Sermão 90, bem vive aquele que bem ora, recte novite vivere qui recte novite orare. Daqui para reconhecer os diversos graus da vida espiritual que deve ir sempre aumentando, basta saber os da oração que lhe servem como de norma, já que essa vida é como que um eco da oração, ou melhor dizendo, uma oração contínua, uma incessante conversação nos céus. Então, Arinteiro atribui muito o grau de união, o grau de elevação espiritual ao grau de oração. Diga-se de passagem, e outros autores, né? Até o próprio São João da Cruz é um bom exemplo. Ele disse que para sabermos se uma pessoa está orando bem, devemos ver as suas virtudes. Então, na verdade, é importante, nem sempre é fácil distinguir qual o grau de oração de uma pessoa, mas um dos meios para oferir isso, né, contrariando um pouco o nosso autor, são os graus de virtude, né, como ela age no dia a dia, né, porque muitas vezes a pessoa só tem aparência de oração, mas na realidade não a tem. Não, e isso pode se ver pelas virtudes. Se bem que até diz o Beato Maria Eugênio, né, que ele trata da questão psicológica, até das doenças psicológicas que podem acompanhar as pessoas, inclusive acompanhar o progresso espiritual, porque é uma coisa que pode acarretar muito estresse, ansiedade, depressão, né? Então a pessoa pode até ter um alto grau de oração, mas começar a falhar, mas no caso seria por coisas que desobrigam, né, um alto grau de estresse, né? Então esse é um fator de confusão também. Às vezes a pessoa tem a oração, tá com dificuldade de realizar alguma coisa, mas vai ver ela tá cansada, né? E esse cansaço é justamente provém de uma vida espiritual muito intensa, né? Não é que ela tá deliberadamente desobedecendo, né, as coisas. Claro que ninguém suponha que não está cumprindo seus deveres por ser muito avançado na vida espiritual, né? É importante ter muito discernimento quanto a isso, né? A princípio devemos usar o critério de São João da Cruz, ver se as virtudes estão crescendo. E aí a virtude, quando nesse caso aí da doença aí, né, que pode, enfim, acarretar um alto grau de estresse, não é que a pessoa deixou de ser virtuosa, né? Ela deixou de manifestar essa virtude, né? Pelo menos um pouco dela. E é até dito no caso de Santa Teresa, assim, né, que ela parecia muito desgastada, né? Na verdade, algumas pessoas mais maldosas diziam outras palavras mais ultrajantes, mas ela chegou na sexta morada, né, um alto grau de vida espiritual e estava bem cansada, né? Então, seguir aqui, qual que é a próxima página que eu marquei? 13, 14.
Graus de oração ordinária ou ascética. Então, o Arinteiro vai dividir em dois grandes graus. A oração mais ascética, ligada à via purgativa mesmo. Ele não trata muito aqui de via ascética, mística, não via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Então, e também nunca vi nenhum autor tentar dividir os graus com base nesses estágios, né? Já tentaram até com as 7 moradas, mas com as vias nunca vi ninguém tentar uma divisão, né? Mas para dizer o seguinte, né? Qual que é a essência dessa divisão, né? Depois ele vai falar do grau de oração contemplativo. Como dissemos lá no início, há um desenvolvimento ordinário da vida espiritual que serve para todos, inclusive a contemplação. E todas as pessoas, mesmo leigas, casadas, enfim, todos os estados de vida, são chamados, ao menos remotamente, a contemplação. Aí a questão de se a pessoa vai ou não responder a esse chamado aí, né? Mas Deus chama todo mundo à santidade, e na santidade está envolvida a contemplação. Então, não é porque você é leigo que não vai contemplar. Aí ele chama graus de oração ordinária. No caso, as orações, como posso explicar, né? Toda oração é graça de Deus. Se estamos rezando é porque Deus nos deu a graça de rezar. Ninguém pode dizer o nome Pai sem o impulso, a moção do Espírito Santo. Contudo, há um modo de agir humano e um modo de agir divino. E os graus de oração ordinária ou ascética, como chama o artigo aqui de Arinteiro, trata dessa oração. Esses graus se tratam da oração que podemos fazer de modo humano. Claro, tem a graça de Deus, tem as virtudes teologais, mas o modo de agir é humano. E nos graus de oração contemplativos, o nosso modo de agir é divino, pelos dons do Espírito Santo. Inclusive o Arinteiro vai mencionar os dons do Espírito Santo. Por esses dons, por essa moção do Divino Espírito, agimos de uma maneira deiforme. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, já dizia nosso caríssimo apóstolo São Paulo. Então é justamente o Espírito Santo que nos dá um novo modo de proceder. E aí esse tipo de oração, né, é essa que é a oração contemplativa. Aí somos totalmente, ou num grau mais eminente, somos movidos por Deus, né? Já nos graus de oração ordinária, somos mais nós que tomamos a iniciativa, por assim dizer, né? Na oração contemplativa, Deus que toma a iniciativa também, é um modo de abordar a questão, né? E aí vem a questão prática, né? Na ordinária, nós de certa maneira, é mais por nosso esforço próprio, né? Claro, né? Como falei já, movido pela graça, mas na oração contemplativa, você nem toma iniciativa, né? Você vai rezar e se Deus quiser, você vai ter a contemplação ou não, né? É claro, há modos de fomentar isso, né? Mas não é como na oração ordinária que você, de certa maneira, fala, não, agora eu vou meditar. Então, beleza, você medita. Já no grau de oração contemplativo, isso não acontece. Você não fala, não, agora eu vou ter um êxtase. Não, é Deus que tem na hora que Ele quiser. Claro, você tem que se predispor a isso, mas, enfim, para que vocês possam ter uma noção das distinções, né? Então vamos ao primeiro grau.
primeiro grau de oração é constituído pelo vocal, em que essa conversação se mantém com os sinais habituais de nossa linguagem articulada. E assim vemos que está sempre ao alcance de todos, enquanto esse falar exterior não é substituído pelo silencioso expressivo dos corações e por ele completamente sobrenatural do Espírito Santo, que omnia scrutatur essiam profunda Dei, que todas as coisas escruta, mesmo as profundezas de Deus. Há muitas pessoas simples que, para expor ante o Senhor seus humildes sentimentos, apenas podem pressentir das palavras, de tal modo que, cerrando os lábios, segundo advertiu Santa Teresa, lhes parece que lhes fecham também os olhos do entendimento. Então é o seguinte, né? O primeiro grau de todos, acessível a todos, é a oração vocal, né? Dizer palavra por palavra o Pai Nosso. Mas é importante a seguinte distinção, né? O seguinte esclarecimento. Toda oração, de certa maneira, tem que ser mental. Então é dito vocal, mas a pessoa tem que ter uma certa conexão interior com o que está sendo falado, né? Então toda oração é mental, não é que você pode... Porque é o seguinte, né? Pode haver a confusão da oração vocal ser uma oração automática, mecânica, não é isso. É que a pessoa, para sustentar a sua atenção, precisa pronunciar palavras. Já na meditação, que vamos ver já já, vamos ver se... O segundo grau, inclusive já vou ler daqui a pouquinho, daqui 1 minuto talvez, da meditação já é interior. Não precisa de palavras para sustentar essa oração, não palavras exteriores. Então, esse vocal mental aí é a questão de com que você sustenta a sua atenção em Deus, entenderam? O segundo grau de oração pertence, já na página 14, ao que chamamos meditação, consideração dos divinos mistérios, ou bem oração mental discursiva, a qual costumam dedicar-se mais ou menos quase todos os que com certa instrução empreendem a vida espiritual, e onde ordinariamente, sobretudo em princípio, convém proceder metodicamente e por partes, para aprender a empregar bem e com fruto aquele precioso tempo. Daqui o ter quase sempre que começar por atos preparatórios, ou seja, pela composição de lugar, lição, meditação, leitura, lection é leitura, lição, meditação, reflexão, que são como instruções para logo saber conversar com Nosso Senhor e seus santos, mediante os afetos, súplicas, louvores, ações de graças, resoluções práticas, etc., em que está o essencial da oração e que, pelo mesmo, nunca deve faltar, embora falte os demais. Assim, quando a alma alcança fazer isso expeditamente, com frequência talvez, sem aprendizagens, sem métodos, talvez seja uma boa opção, deve ir suprindo certos atos preparatórios que resultam já inúteis e ater-se ao principal, que são os afetuosos colóquios e as súplicas. Então, uma das metas do curso até agora foi ensiná-los a meditar. O autor falou aí que as pessoas instruídas sabem fazer isso, né? Que vários cristãos são capazes da meditação, mas infelizmente nos nossos dias aqui, né, ao menos no Brasil, parece que não é tão comum, infelizmente, né? Inclusive, talvez este curso seja uma grande novidade para muitos de vocês. Talvez tenha ouvido falar da meditação pela primeira vez na vida. Método de Santo Inácio, de São Sulpício, seja lá qual método você siga. Aqui apresentei mais o de Santo Inácio e vamos até o fim com ele, né? Então, infelizmente é pouco conhecido, né?
As pessoas acham que tem que botar tudo para fora, tem que falar e fazer gestos, ainda mais no Brasil, né? Tem que ser algo um tanto quanto do conhecimento de todos, né? E a pessoa tem dificuldade desse movimento interior de se concentrar em Deus e tentar discorrer internamente, né? Nos tempos de hoje, né, as pessoas não conseguem, mesmo num sentido filosófico e nas atividades do dia a dia, pelo excessivo uso de computador, celular, né? A pessoa não é mais capaz de estimular os sentidos internos, né? A imaginação, a memória, tá sempre no presente, né? Tá sempre vendo alguma coisa. Se não tá vendo nada, já começa a ficar ansiosa, estressada, não é capaz de fazer uma caminhada calma no parque e ir se lembrando o que aconteceu na sua vida. As pessoas já têm dificuldade nos nossos dias, né? É mais a meditação, né? É um segundo grau de oração, ela é mais interior. Isso é muito importante, né? De certa maneira, os graus de oração estão ligados aos graus de interioridade. É como se Deus fosse tomando conta de partes mais profundas de nossa alma, né? Pela graça, né? Claro que somos criados por Deus, né? Todo o nosso ser depende dele, mas no sentido mais eminente, tudo vai sendo enraizado, vão se criando raízes de nosso Senhor Jesus Cristo aí na nossa alma, né? E a meditação, falamos bastante no curso, né? Esse discurso interior. Aí o autor, de certa maneira, que o nosso hora inteiro já fala de uma coisa muito importante, que temos que ir simplificando nossa vida de oração. Então, tem todo aquele método, né? Se colocar na presença de Deus. Bom, se colocar na presença de Deus sempre, né? Mas a questão da composição do lugar, que mais? Enfim, de outras partes aí, né, da meditação, e simplificando e às vezes só chegar lá no tempo que você marcou para meditar, se colocar na presença de Deus e começar a falar com Ele, né? No início é muito comum a pessoa ler muito, mas aos poucos o ideal é que vá alargando, né? Que no tempo da oração, da meditação, tente falar mesmo com Deus. E já falamos bastante da meditação no curso, né? Inclusive, as 7 aulas aqui ensinando a como meditar para vencer os vícios capitais. Que mais aqui? Vamos adiante, 14, 15. Bom, acho que eu vou passar lá para frente, então. Então, muito importante esse movimento de interiorização. Artigo 4. Graus de transição da oração ordinária à sobrenatural. O terceiro grau de oração, o primeiro de transição, a afetiva. Nesta maneira de oração, segundo Simile, deve ser o livro de Santa Teresa. A gente fala o facsimile, que é o autógrafo original do livro, né? Provavelmente, enfim, talvez não fosse muito difundido, né? Bom, eu não sei porque o autor usa esse termo aqui, né? Muito singular, simile, mas, enfim, o livro de Santa Teresa. Segundo Santa Teresa, podemos dizer que a água, embora siga sendo tirada de um modo aparentemente connatural e quase quando queremos, contudo, é já pouquíssimo trabalho e em muita maior abundância, como quem atira usando uma bomba, ou antes não de um poço fundo e pobre, mas de um alto e tão cheio que quase transborda. Reboça aqui em espanhol, acho que é transborda.
E, bom, enfim, eu acho que é transborda aqui, mas deu para entender o sentido, né? Santa Teresa faz essa imagem, né, do tirar a água do poço e os graus de oração. Isso daí eu acho que está no caminho de perfeição. Assim, embora o modo todavia parece humano e por isso a santa considera esta oração como ordinária, natural, ascética, contudo essa maior facilidade de conversar com Deus e a abundância e diversidade de afetos que então se alcança a sentir, ao mesmo tempo que a crescente dificuldade ou verdadeira incapacidade para discorrer, provam certa misteriosa influência sobrenatural que para nosso maior bem nos põe nessa venturosa passividade, fazendo com que menos trabalho com menos trabalho se recolha muito mais fruto. Então está dizendo o seguinte, né? Falamos lá do início do modo humano e do modo divino, e aqui esse terceiro grau seria uma espécie de etapa mista que já tem uma influência mais sobrenatural ali, né? Claro, neste contexto técnico que estou falando, sobrenatural é quanto ao modo de agir divino, né? Claro, como falei, toda oração procede de alguma graça de Deus, mas o sobrenatural se refere especificamente ao modo. Como já falei, a questão da moção dos dons do Espírito Santo. Inclusive, vamos tratar na via unitiva dos dons do Espírito Santo. Vai ser uma parte, se Deus me permitir, bem tratada aqui no curso. Então, seria uma etapa de transição, assim, né? A pessoa tem um modo de agir humano, mas já começa a ter uma maior influência divina. E aí a pessoa já não consegue discorrer muito, já fica numa presença mais saborosa de Deus, já tem mais dificuldade de meditar, né? Porque acontece o seguinte, né? A pessoa aprende um método de meditação, ela força aquilo lá, né? E às vezes ela não consegue se concentrar, não porque é iniciante, mas porque já está no nível mais avançado. Isso acontece com frequência. Inclusive é muito comum a pessoa já ter um grau de oração mais elevado, né? Porque já temos acesso à comunhão, confissão, a pessoa já reza o terço, né? E a pessoa já, graças a Deus, né, já aprendeu a meditar bem, mesmo sem saber. Às vezes ela está caminhando no parque, tá meditando com Deus, né? E sem saber ela já está no nível de uma oração afetiva, ou outros ainda, né, pela graça de Deus. E a pessoa descobre a meditação depois e tenta aplicar aquilo e não consegue, né? Aí ela se sente incapaz, né? Então é normal esse processo de simplificação da oração, né? Quanto ao terço, uma observação, né? O terço, a princípio, é oração vocal, né? Mas também, como é até dito nos mistérios, né? Não é dito nem meditando, é contemplando. Aí o rosário vai ser, pode ser todos os graus de oração. A devoção em si mesma não diz o grau da oração, né? A questão da interioridade, né? Isso se avalia no sujeito, né? Mas para dizer o seguinte, para muitas pessoas o rosário, o terço é apenas uma oração vocal, talvez até num sentido mais negativo, né? Às vezes é realmente uma coisa mecânica, às vezes é num sentido vocal mais ok, a pessoa presta atenção na Ave Maria, no Pai Nosso, e está recolhendo graças daquela devoção, graças a Deus. Tem um segundo grau que tratamos, que é da meditação, né? Que a pessoa reza o Pai Nosso, a Ave Maria, mas a mente dela está no mistério, né? E aí que seria a proposta do Santíssimo Rosário, né? Que seria um modo de meditação mais simples para as pessoas, né? Não com esses métodos tão difíceis aí para muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem muita instrução, muito estudo, aí esses métodos aí acabam sendo muito confusos. Então o rosário seria um método de meditação simples.
Então você reza a Ave Maria, mas você está concentrado na crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí uma meditação. Mas tem gente que vai mais longe e consegue realmente contemplar com o rosário, né? Aí depende da graça de Deus, do nível de interioridade da pessoa, né? E tem santo que não conseguia rezar o terço, Santa Teresinha tinha muita dificuldade, né? Aí, muito provavelmente, é um sinal de que, claro, né, não desfazendo o terço, mas às vezes, no contexto da vida da pessoa, pode ser um chamado a uma oração mais simples ainda, de você realmente parar na frente do sacrário ou do crucifixo e simplesmente contemplar ali na presença de Deus, né? Uma oração muito tão simples assim que você se coloca na presença de Deus e já é transformado, né? Aí tem que ver o contexto da vida da pessoa. Então pode acontecer, né? De santo ter até dificuldade em oração vocal, pode ser Deus que esteja distraindo a pessoa para buscar essa simplificação. Então falei aqui, eu estava procurando o quarto grau de oração na página 27. Quarto grau de oração e segundo de transição, a de simplicidade. O terceiro era de afetividade. Quarto grau de oração e segundo de transição, a de simplicidade ou de simples vista amorosa e confiada entrega. Quando a alma assim se encontra como cheia de trevas e seca, fica nessa doce presença de Deus a que tão magicamente se sente atraída e não turba sua paz tratando em vão de exercitar as potências que o Senhor quer ter cativas. Resigna-se nesse cativeiro, goza de ver como Deus começa a reinar nela, reduzindo a essa impotência e ofereça o quanto é de sua parte com os mais vivos e puros desejos, já que não pode com palavras, a que encontre nela e dela o que mais, a que faça nela e dela o que mais lhe aprouver a Deus, né? Que Deus faça o que mais quiser na alma da pessoa. E em sua aflição espera contra toda esperança, sempre fiada na divina piedade e misericórdia que virá socorrê-la no tempo oportuno. Ponha nela os olhos como um pobre muito necessitado pedindo esmola, ou como um enfermo perante o único médico de quem espera a saúde e a vida. E assim encontrará a paz, refeição e consolo, enquanto de outro modo se afligirá em vão e ficará cada vez mais seca e desalentada, que usa desabrida em espanhol. Pode ser desabrido, acho que é mais de gosto, né? Tinha que pegar um dicionário aqui. Tem a palavra desabrida e moderada. Bom, não sei se funciona aqui no... Mas enfim, né? Para dizer que a alma fica num estágio de certa tristeza. Na minha interpretação, qual que é a distinção entre o terceiro e o quarto grau, né? Então é uma oração simples, a pessoa se coloca na presença de Deus, mas na oração afetiva a pessoa tem esse afeto de Deus, né? Ela consegue sentir esse gosto de Deus, né? Já de simplicidade aí, né? Já não tem isso, né? Então é uma oração um pouco mais seca, né? Inclusive, na verdade, mais propriamente a noite escura da alma, dos sentidos, né? Está na contemplação, como vamos tratar daqui a pouco, né? Mas aqui já é uma fase de transição, assim, né? A pessoa já está perdendo o gosto pela oração, o gosto sensível, né? E tá algo mais abstrato, assim, né? A pessoa tá naquela presença de Deus, mas não consegue como que
como posso dizer, né, agarrá-la com palavras, enfim, né? A pessoa percebe que aquelas imaginações da meditação, né, palavras que usava, parece que não são bastante para se chegar a Deus e começa a sentir um pouco desse incômodo aí, né? Mas ainda não é contemplação e recolhimento infuso propriamente dito. Então essa seria a minha interpretação, né, da diferença dos dois. Então, mas para que esses dons, vai falar que os dons do Espírito Santo são importantes para se chegar à oração contemplativa, mas para que esses dons se desenvolvam e operem livremente, com eles alcancem mostrar-se às claras os dois mais elevados, ou seja, a inteligência. Aliás, ele já diz a seguir: o de inteligência e de sabedoria, é preciso. É necessário que toda a purgação da noite do sentido, e mesmo por parte do espírito, pois é preciso apagar essas luzes inferiores para que brilhem ou possam perceber-se as superiores, assim como não podemos ver as estrelas do céu se a nossos olhos não desaparece a luz ordinária. Então fala da importância dos dons ali, né? E que vai começar a se manifestar mais claramente no próximo grau de oração, né? Claro, de certa maneira, os dons do Espírito Santo estão em toda a alma em estado de graça, né? Eles têm uma manifestação muito discreta no início, mas começam a ganhar corpo conforme a pessoa vai avançando na vida espiritual. Vamos então para a página. Então, muito importante esses dons do Espírito Santo. Tem uma discussão se o dom de ciência é ou não contemplativo. Vamos abordar isso mais claramente na parte dos dons do Espírito Santo. A maioria, eu acho que a maioria dos tomistas acha que não, mas há autores que acham que sim. São Boaventura, creio que acha que sim, por exemplo, um grande autor que discorda dessa visão. Então, por isso ele menciona inteligência e sabedoria. Esses seriam os dons mais propriamente contemplativos. Ao passo que de conselho, fortaleza, piedade, temor são dons práticos. E os dons de inteligência e de sabedoria são os que mais imediatamente ajudam na oração. Artigo 5º. Os diversos graus de oração notoriamente sobrenatural segundo Santa Teresa e a transição gradual em todo. Lembrando sempre, né, esse sobrenatural tem uma acepção técnica que é do modo divino. Santa Teresa compara os dois primeiros graus de oração, que chama sobrenatural infusa, ao córrego de um jardim, que é o de nossas almas, feito não com a escassez, dificuldade e trabalho de quem tira água com força dos braços, segundo acontecia na meditação, mas com a facilidade e abundância de quem rega mediante uma boa roda. Usava antigamente as rodas, né, para mover as coisas, né, tinha os moinhos também, né, esse tipo de coisa, para ajudar a puxar melhor a água de um poço, né. Eu li córrego aqui, era riego em espanhol, só confirmar aqui. Então, Santa Teresa tem essa figura de tirar a água do poço, né, e vai ficando cada vez mais fácil. Não, na verdade rega, na hora de irrigar o jardim, né? Acabei interpretando errado aqui esse riego, é o ato de regar e de colocar água no jardim. Tal sucede, disse ela, nas duas maneiras de oração chamadas de recolhimento infuso e de quietude, pois embora estas nos sejam dadas por Deus sem quase nenhum trabalho nosso, e até às vezes, quando menos o pensamos ou procuramos, contudo, todavia costumam ser necessário serem necessárias certas diligências para recolher-nos e, sobretudo, para
não nos expormos a perder muito prontamente essa graça e para utilizá-la do melhor modo possível, de modo que, com ser já notoriamente o mesmo Espírito Santo quem produz essa regra, esse ato de irrigar nossa alma, todavia, para não romper de todo a continuidade, costuma deixar em grande parte a nossa indústria e iniciativas. Então, é um pouco difícil explicar claramente isso daqui, né? Como falei, né? Os autores falam isso no geral, da questão do modo de agir ser mais divino, né? Mas como acontece geralmente o recolhimento infuso e quietude? Então a pessoa tá meditando e de repente vem vem algo diferente, né? Vem esses estados de oração, esse grau de oração e então aí que a pessoa alcança a quietude, né? É mais uma iniciativa de Deus, mas não é que a pessoa também, sei lá, começa a andar na rua e de repente tem esse estado de oração aí, né? Pelo menos não no recolhimento infuso e quietude, né? Talvez enfim, santo de sétima morada, sim, de repente tá andando e do nada, entre aspas, né? Que a alma dele já está muito unida a Deus, né? Que tudo que ele faz já é uma oração de certa maneira, né? Mas aí sim, de certa maneira, ele está andando no meio da rua e de repente recebe uma flecha de Deus, né? Então pode acontecer, né? Então o autor tá alertando para isso, né? O que às vezes os limites dessa questão da iniciativa de Deus podem causar confusão e até gerar um certo problema prático, né? Se a pessoa chega nesse nível e simplesmente deixa de meditar e deixa Deus fazer tudo. Não, a pessoa continua reservando o seu horário para meditação ali, ela vai rezar e de repente ela tem essa oração de quietude aí, né? Muito comum quando a pessoa vai ter suas primeiras orações místicas, é mais comum na comunhão. Então, muito importante comungar bem e devotamente, né? E às vezes ali vai acontecer um recolhimento infuso, uma oração de quietude, né? E o terceiro grau, ou seja, a simples união a santa, o compara a regar a alma, que não necessita já de nenhuma maneira de esforços nem indústrias para sacar águas, senão que elas só nos veem como encalçada do rio de uma fonte, e todo o trabalho humano do jardineiro se reduz a distribuí-las e conduzi-las por onde mais convenha. Eu acho que é encanada essa palavra aqui, né? Deixa eu pesquisar. Mas enfim, né? É essa analogia, né? Vem cada vez mais fácil. A água vem guiada aí, né? Eu acho que em português eu tinha lido que era de água encanada, né? Então vinha em quantidades industriais, assim, né? Em escala industrial, por assim dizer, né? Então a água da graça é tanto que vem como se fosse de água encanada, né? Nem precisa pegar no poço. Está falando da simples união. E na união plena ou estática que vem a constituir como o quarto grau, adverte que são já por demais estas mesmas diligências e até resultam impossíveis, pois Deus é quem faz tudo, como quando copiosamente nos chove do céu e a alma o basta para deixar-se toda impregnar dessa água, ensopar, uma melhor palavra em português, a maneira de uma esponja por essa celestial água viva que a banha, sacia, refrigera e purifica, e a inunda por dentro e por fora, deixando-a plena de vigor, de gozo da vida.
eu estava tirando uma dúvida que posso ter deixado de ver alguma coisa importante, que eu fiquei em dúvida quantos graus são em ar inteiro. É até por isso eu dei essa apagada que comecei a refletir, né? Que não ficou tão claro, né? Acho que são 8 mesmo. Ele fala que até o quarto da vida contemplativa, ele tinha falado 4 da vida ordinária, acho que são 8 nele, ou implicitamente 9, por assim dizer, né? Então, para dizer o seguinte, né? É um pouco como o ar inteiro está investigando, é um pouco hesitante às vezes, mas também tem essa questão de discutir, não fica muito claro isso daí, né? Até por isso deu uma pausa aqui, né? Mas enfim, continuemos. Aí explica um pouco as 7 moradas de Santa Teresa, cada uma delas conviria um grau de oração. Vou falar rapidamente aqui. As 3 primeiras moradas dedica às almas ainda de todo imperfeitas que todavia não podem gozar de um trato íntimo com Deus. A primeira é própria dos pecadores recém-convertidos que não só necessitam grandes purgações ativas e penitências para limpar bem suas almas, como grandes meios de preservar para não grandes, como posso dizer essa palavra, grandes meios, que é preciso que empreguem meios para não recair, para o qual os convém muito pensar nos novíssimos e fundar bem no próprio conhecimento. Próprio conhecimento, acho que é do conhecimento dos próprios pecados aqui no caso. Então, conhecer o quanto somos baixos e vis. É isso. Mas sim, sem prejuízo de dispor-se a ir cada vez mais entrando nas próximas moradas. Aí na segunda, meditar sobre a paixão do Salvador. Então, na segunda morada, a pessoa já começa a meditar mais. Na terceira entram os que já são de algum modo bem-aventurados, são verdadeiramente temerosos de Deus, que desejando comprazer-se em servi-lo de verdade, começam a levar uma vida recolhida e começam a dedicar-se a toda sorte de obras de piedade. Estou tentando achar aqui, não menciona a oração específica, mas supõe-se que sejam as orações de afetividade e como chama outra? E a oração de simplicidade. Quarta morada, já para os proveitados que entrando plenamente na vida espiritual começam a saborear as doçuras da contemplação infusa, mediante a oração de recolhimento infuso e de quietude. Quinta morada pertence à oração de união e ao êxtase. Na sexta morada descreve o místico disponsório e os grandes favores. Disponsório é quando a alma está para se casar, então seria um noivado com Deus. Tem os rápidos e voos de espírito, as feridas de amor e as insuportáveis ausências, obscuridades, desolações, a terrível noite do espírito, noite escura do espírito ou da alma. A sétima está reservada para o matrimônio espiritual, no qual se alcança a união estável, a verdadeira transformação da alma em Deus, para tanto a plena perfeição que todos somos chamados. Então essas são as 7 moradas de Santa Teresa e suas respectivas orações. É importante notar que não há uma correspondência necessária entre um grau de oração e as 7 moradas. Claro, esses graus aí, muito nos fundamos em Santa Teresa, contudo, as 7 moradas aí englobam outras coisas. Os graus de virtude, né? Da purificação, esse tipo de coisa, né? Então, as 7 moradas envolvem várias coisas. Claro que a oração é uma das principais delas. Então, é uma boa pergunta. Talvez, teoricamente, a pessoa pode ter um grau até um pouco mais elevado de oração e não ter ainda as virtudes correspondentes, né? Claro, a pessoa vai alcançar essas virtudes mais rapidamente, né? Mas enfim, né? Isso daí já é uma questão mais técnica, né?
Como me disse um diretor espiritual uma vez, né, uma pessoa, um padre que eu fui consultar, ele me falou que a oração é um mistério, né? Então, também os autores falam que esses esquemas aí, né, não necessariamente acontece ao pé da letra com todos, né? Claro, os sete moradas, Santa Teresa é um marco, uma referência na igreja, mas também pode acontecer de uma forma não muito linear nas almas. Aí o artigo 6º é a comparação da classificação de Santa Teresa com outros autores. Vou comentar por cima aqui que para vocês verem como era a discussão antigamente dos graus de oração, Santa Teresa foi muito importante para, e essa lista se funda muito nela, como já foi dito, foi muito importante para como que para delimitar esse tema, né? Os outros autores usavam outros critérios e até o século XX aí, né? O Quarenteiro com os dominicanos, o Garrigou Lagrange, o Royo Marim, também tinha uma discussão sobre os graus de oração, que é o seguinte, né? Em Santa Teresa ela descreve muitos fenômenos místicos, raptos, voos do espírito, esse tipo de coisa. E modernamente, nos dias de hoje, né, isso é entendido como são vários, talvez, manifestações extraordinárias do êxtase. Então tudo se reduziria a um único grau, né? E alguns autores, pelo que estou informado, pelo que sei, pegaram todas essas variantes e, sei lá, fizeram uma lista de 15, 16 graus de oração. Aí tem lá do voo do espírito, do rapto, e não sei qual outro. Mas são variantes do êxtase, né? Então também haveria alguma divergência ainda na obra de Santa Teresa, né? Mas aí veio autores como Arinteiro e deixaram estabelecido aí esses graus de oração, né? Claro, há algumas divergências, mas a contribuição de Arinteiro foi muito importante, como que definitiva, né? Talvez possamos dizer. Bom, vamos citar alguns autores. Filipe da Santíssima Trindade, um carmelita descalço, até posterior a São João da Cruz, Santa Teresa, salvo engano, enumera 6 graus principais, que são recolhimento, quietude, união ordinária, impulsos ou ímpetos, rápido e matrimônio espiritual. São Francisco de Sales contenta com só 3 dos mais notáveis graus pertencentes à união conformativa, prescindindo em absoluto da transformativa, sem dúvida por ser tão poucos os que a conseguem. Esses graus são recolhimento, quietude e união. Se bem que nessa se distingue a união simples da estática. Então parece São Francisco de Sales já, em amor de Deus, já, de certa maneira, já aderiu a Santa Teresa aí, né? Inclusive essa divisão dele na questão da contemplação é bem semelhante, né? Talvez até a mesma, né? Santo Afonso de Ligório admite na praxis, acho que é da prática dos confessores, admite 5 graus desde o ócio espiritual, que são o recolhimento, a quietude, a união simples, o disponsório e o matrimônio espiritual. Então, Santo Afonso também se baseou em Santa Teresa, né? Esse disponsório aí, matrimônio. Na verdade, eu acho que bom, acho que foram usados pelos dois agora, não me lembro direito, São João da Cruz e Santa Teresa. Acho que esse vocabulário é compartilhado por ambos, né? Essa figura do disponsório e do matrimônio. Acho que talvez seja até mais de São João da Cruz, mas acho que Santa Teresa também falava. Mas enfim, isso daí é um detalhe técnico. Scaramelli, acho que é um jesuíta, salvo engano, no Diretório Místico, distingue 11 graus: recolhimento, silêncio espiritual, quietude, embriaguez de amor, sono espiritual, ânsias e sede de amor, toques divinos, união sensível, êxtase rápido, união estável e perfeita, ou seja, matrimônio espiritual. Aqui, por exemplo, êxtase rápido,
ele acho que é do século XVIII, ele pode estar se fundando bastante em Santa Teresa e ele já seria um exemplo do que eu falei, né? Parece estar dividindo o êxtase e o rápido. O rápido seria uma espécie de êxtase. Considerado nos dias de hoje, né? Em Santa Teresa parece de modo confuso. Algo parecido e talvez calcada nessa é a classificação seguinte que vemos em certo manuscrito de uma alma que dava a entender que escrevia o que ela mesma havia experimentado, assim que se detém nas feridas de amor, pondo por outra parte 3 graus prévios ao recolhimento. A transcrevemos com algumas explicações por interesse que por acaso se possa ter. Primeiro grau, purificação, renovação. Segundo, ilustração, escritura do coração. Ali Deus grava sua lei, que é a graça do Novo Testamento. Quarto, recolhimento. Quinto, silêncio espiritual. Sexto, quietude. Sétimo, embriaguez de amor. Oitavo, sono espiritual. Nono, ânsias e inquietude de amor. 10, toques de Deus na alma. 11, incêndios e languidez de amor. 12º, união, que não se perde o uso de sentidos, visões imaginárias, êxtase. 13, rápidos e ímpeto de amor. 14, disponsório, mudança de qual que é o termo técnico? Acho que é troca de corações que falam em português. União mais íntima. 15º, feridas com grande ânsias de sede de amor. Não entendi de quem... Enfim, eu não entendi de quem é essa lista, mas enfim, vamos seguir adiante, né? Ele cita uma alma aqui, né? Talvez, enfim, né? Realmente não entendi aqui no livro de quem que é essa lista. Sei lá, talvez é de uma religiosa que o padre era inteiro atendia, ou de algum manuscrito anônimo, não sei. Parece ser influenciado bastante por Santa Teresa e São João da Cruz. Então houve muita discussão para entenderem realmente os graus de Santa Teresa, né? Como eu falei, nos dias de hoje o êxtase foi bastante reduzido, né? E muitas coisas extraordinárias eram colocadas nos graus de oração. Ricardo de São Vítor, eu tinha preparado uma tradução aqui, né? Bem... Deixa eu procurar aqui. Me voltando às obras de caridade impetuosa, me volta às obras de caridade impetuosa encontro. Uns feridos, outros amarrados, outros debilitados, outros desfalecentes. No primeiro grau, Deus entra na alma e a alma retorna a si mesma. No segundo, ela sobe acima de si mesma e se eleva a Deus. No terceiro, a alma elevada a Deus passa totalmente para Ele. Na alma, a alma sai por causa de Deus, talvez na ideia do êxtase de sair de si, e descende sub semetipsum, e desce abaixo de si mesma. Não entendi direito essa expressão aqui. Vamos para o próximo. Gerson, um autor bastante citado em teologia espiritual. O amor, diz ele, arrebata, une e satisfaz. Primeiro, o amor arrebata para o amado, disso nasce o êxtase. Segundo, o amor une ao amado e quase os torna um só. Terceiro, basta a si mesmo e não busca outra coisa além de amar. Então, Gerson, acho que é do século XIV. Até é dito que é um nominalista, né? Mas é um autor bem citado aí nas obras de teologia espiritual. Essa sequência se parece com os 4 graus contemplativos, né? Arrebata para o amado, depois o êxtase, a união que os torna quase um só, e depois o terceiro que basta a si mesmo, né? Aí seria a sequência: arrebatar seria a união, depois o êxtase, e
quase os torna um só seria o desponsório e, por fim, o matrimônio espiritual. Então tem uma certa lógica, uma certa... corrobora um pouco o que é dito aí por esses autores. Aí. Faz lembrar um pouco a visão de Santa Teresa, né? Se bem que o desponsório e o matrimônio talvez não sejam graus à parte de oração, né? Tem essa discussão também. Tem um opúsculo intitulado dos 7 graus de contemplação. Não tem o autor aqui. Vamos ver a tradução que eu separei aqui. Julguei que deveriam ser expostos 7 graus. Primeiro, chamemos de fogo. Segundo, unção. Terceiro, êxtase. Quarto, especulação. Quinto, gosto. Sexto, quietude. Sétimo, glória. Então, já deu para ver que essa lista é bem diferente já. E êxtase provavelmente não tem o mesmo sentido. Ou talvez tenha e os outros graus que, enfim, sejam notas muito específicas da contemplação. Primeira alma se incendeia, incendiada é ungida, ungida é arrebatada, arrebatada especula e contempla, contemplando degusta, degustando entra em quietude, degustando se acalma, que é gustans quiesce. Quietude não faz sentido porque não havia o termo, né? Se bem que eu não sei a data desse autor também, né? Mas vou imaginar que é da Idade Média antes de Santa Teresa. Gustans quiesce, ou seja, saboreando, repousa. Isso, uma boa tradução. Agora achei lá. Essas coisas podem ser adquiridas no caminho, nesta vida, não de repente, mas gradualmente. E fala que o sétimo é na pátria, né? Ou seja, a glória. Tem o de... Esse daqui eu esqueci de traduzir. Álvares de Paz. Os místicos posteriores a Santa Teresa que não se inspiraram nela seguem propondo gradações, graus inaceitáveis. Então, para dizer que Santa Teresa foi um marco definitivo na igreja, né? Foi realmente uma grande mudança. E considera até 15 graus o Álvares de Paz. Vamos ver se eu não tinha traduzido. Bom, vamos tentar fazer ao vivo aqui, né? Intuição da verdade. Ah, não, tinha traduzido. Intuição da verdade, recolhimento das forças da alma para o interior, silêncio, quietude, união, escuta da fala de Deus, sono espiritual, êxtase, arrebatamento, aparição corporal, aparição imaginária, inspeção espiritual, treva divina, manifestação de Deus, visão intuitiva de Deus. Ou seja, ele colocou aí várias coisas extraordinárias no progresso ordinário da alma. Godines, um autor provavelmente espanhol, se funda na divisão geral da contemplação em querúbica e seráfica, que hoje em dia ninguém admite, pois não indica senão o predomínio que em um mesmo grau podem ter respectivamente os dons de inteligência e sabedoria. Então parece se fundar, imagino que na inteligência e na vontade, né? E também nos dons aí. Assim, a primeira tem que ser subdividida quase unicamente atendendo aos mistérios ou atributos divinos a que se refere, incluindo nela, contudo, a oração de silêncio e quietude, e a seráfica distingue 10 graus que são contemplação ígnea, flâmea, confirmativa e resignativa, abnegação e desnudez, solidade afetiva, acho que é solidão afetiva, soledade afetiva é realmente solidão afetiva. Solilóquios da alma, névoa espiritual, liberdade, espírito, contemplação escura e amor vulnerante. Claro que há vários graus de intersecção, mas já dá para ver que é bem diferente, né, do que foi feito por Santa Teresa.
Então, 6 graus, prescindindo dessas classificações tão infundadas, desordenadas, atendendo na simplificação feita nas magistrais descrições de Santa Teresa, podemos reduzir os diversos graus que costumam admitir na contemplação a estes 5 fundamentais: recolhimento, quietude, união, disponsório, matrimônio espiritual, pertencendo os 3 primeiros, segundo o que dissemos na evolução mística, a união conformativa, e os outros 2, a união transformativa. Então eu fiquei em dúvida ali atrás, né? É que na hora de revisar o texto eu não estava achando. Então são 5 graus para ali inteiro de... Ele vai falar aqui, estes 5 ou 6 graus, ainda fica um pouco em dúvida, são os graus de contemplação. Então, para ele, é 9 ou 10 graus de oração. Mas como vai variando um pouco ao longo do texto, aqui vai deixando um pouco confuso. Já em Roi o Marim já é muito mais claro, Tanqueré. Então, vamos rapidinho a esses graus aí, né? Primeiro grau da mística união de manifesta contemplação constitui o recolhimento infuso. Este é o da união do simples entendimento com Deus, o qual com sua formosura e claridade infinita o atrai em beleza por de fora, ou seja, objetivamente, quanto por dentro, com sua onipotente virtude, o possui cativo e conforta, enriquecendo com os preciosos dons de ciência, conselho e inteligência, mediante os quais o faz penetrar como de um golpe nesse mundo superior, de onde resplandece suas inefáveis maravilhas. Desse modo, unindo-o cada vez mais intimamente consigo, embora sejam tão só por breves instantes, o deixa purificado e iluminado para que não durma jamais na morte, mas para que viva já renovado e como que deificado com os esplendores de sua mesma claridade. A este recolhimento infuso acontece preceder, segundo o que foi dito, e às vezes seguir uma viva presença de Deus, também infusa, com que a alma venha sentir em todas as partes certa impressão como da divina imensidade, ora de uma maneira gozosa, quando suavemente atraída de certos atributos e dos mistérios da fé, ora triste e dolorosamente quando lhe parece estar às escuras ou muito ausente de Deus, dele, e que todos estão se perguntando, onde está o seu Deus? Então tem até a menção bíblica aqui, né? Então o recolhimento aí tem essa presença de Deus e pode ser mais saborosa ou mais triste. De quietude, cadê aqui? Segundo grau de contemplação e sexto de oração. A quietude, esta é a união da vontade com Deus, que como sumo bem o atrai energicamente para que só nele encontre seu repouso, e como infinita potência, bondade, suavidade, doçura, com seus dons de temor, piedade, fortaleza, sabedoria, aniquila e a torna de uma vez cativa e abraça e acumula de carícias, cercando-a, por assim dizer, dos peitos de sua consolação, e a conforta e sacia e embriaga com indizíveis delícias. Ali encontra a alma por alguns momentos que sempre lhe parecem curtos, mesmo que durem muito, seu pleno descanso, seu refrigério e fortaleza, sua paz e felicidade. E esta felicidade ela goza muitas vezes sem que suas potências sensitivas, nem mesmo a razão, se deem apenas conta, e assim podem andar ora como divagando e tratando de inquietar a vontade, ora como espantada sem saber porquê. Então, uma distinção importante aqui dos graus de oração, de contemplação. Na quietude, a vontade é grandemente preenchida por Deus, mas as outras potências da alma ficam soltas, a imaginação, a inteligência. No próximo grau de união, a inteligência já também é transformada por Deus mais completamente. Claro, no de recolhimento infuso já havia uma certa transformação, por assim dizer, singular. Na quietude, Deus
toma posse da vontade da pessoa em um grande grau. E na de união, a inteligência também é tomada por Deus. E no êxtase até os sentidos interiores, exteriores, e a pessoa se esquece de tudo ao redor, né? Isso acontece no êxtase. Só lendo aqui o que o autor disse, né? Terceiro grau de contemplação. A chamada simplesmente união é aquela maneira de oração em que todas as nossas faculdades ficam mais ou menos unidas com Deus, e onde ele vai com efeito cativando-as e tomando plena posse de todas elas para manejá-las a seu gosto, sem que já nada nela lhe resistam. E assim a alma mesma chega a conhecer que não é ela quem obra, mas Deus que nela e por ela, pois toda sua atividade vem a ficar tão de acordo com a divina que com ela parece como que fundida e identificada, sem ser já possível duvidar dessa portentosa intimidade. Então, vamos ter a chance de rever isso em outras aulas, né? Questão aí que a pessoa tem um grande grau de certeza aí de união, né? Porque sua inteligência também foi tomada por Deus, então ela tem uma grande segurança de que Deus esteve realmente ali. Então, como disse anteriormente, né, esse critério de ir dominando as potências. Não fica tão claro aqui no ar inteiro, essa informação eu tirei com a ajuda do Tanqueray, acho que do Roy Marin também, que a oração de união toma conta da inteligência e de êxtase, seria de todos os outros sentidos também. E aí menciona o êxtase num parágrafo a seguir, mas sem discriminar como outro grau, né? Ele fala terceiro grau de oração e sétimo de oração. Mas quando a atração divina é muito intensa, como sucede na chamada união plena, ou estática, as mesmas faculdades sensitivas desfalecem, não podendo suportar tanto excesso de luz e de ardor. Se perde, pois, o uso dos sentidos e o corpo fica como que morto para não impedir a alma de gozar das inefáveis delícias que se vêem inundadas e das inestimáveis luzes que se lhe comunicam. Aí fala de alguns fenômenos aí que me parecem ser extraordinários, as feridas de amor, essas coisas aí, né? Posso estar equivocado quanto a isso, né? Ele fala dos arrebatamentos ligados ao êxtase, ímpetos de amor. Ele fala realmente pode acontecer limitação ou estigmatização. O êxtase, aqui é um ponto muito interessante. O êxtase, alguns autores recomendam que não se peça a Deus, mas segundo esses graus de oração modernos aí, inclusive o Arinteiro trata disso no livro, né? Se são graus ordinários da vida espiritual, podemos sim desejar e pedir a Deus, né? Só que é importante, porque qual que é um princípio importante? Desejar o ordinário e evitar desejar o extraordinário. Então, de modo geral, não pedir milagres, não pedir coisas extraordinárias, mas pedir o que é ordinário e essencial para o crescimento na santidade. E se o êxtase é um grau de oração, então devemos pedi-lo. Só que tomar cuidado para não se atrair pelos fenômenos que geralmente lhe estão associados, como pode acontecer até levitação, né? Porque a alma já se tornou tão íntima de Deus que Deus já, muitas vezes, começa a permitir milagres na vida da pessoa, né? Começa a permitir manifestações mais visíveis. Acontecia muito com Santa Teresa, inclusive, né? Pode receber revelações privadas também não devemos desejar, mas o êxtase em si mesmo podemos desejar, que a alma fica tão concentrada na oração, é tão interiorizada, tão recolhida em Deus, que
ela não se concentra nem nos sentidos exteriores, ela fica totalmente concentrada em Deus. Então podemos sim desejar o êxtase, como diz o Arinteiro aqui posteriormente, em outro trecho mais adiante. Só para terminar rápido, eu queria fazer tudo numa aula. Então aqui minha hesitação também ao longo do vídeo, né? Numa hora parecia que o êxtase era um outro grau, mas aqui já parece estar unido ao de união, né? Então ficou um pouco hesitante aí, né? Os graus de oração no ar inteiro. Aí ele fala que as uniões, é difícil entender a quais ele fala exatamente. Ele fala de 3, mas foram mencionadas até 4. Teve o recolhimento infuso, ele parece, salvo engano, ele fala que é uma união. Depois a quietude, a união plena e a união estática. Ele fala que aí costuma acontecer a noite escura de São João da Cruz. Então a pessoa pode sofrer muito nessa etapa. No livro lá do Beato Maria Eugênia, eu posso ter entendido errado, eu li há algum tempo, mas na quinta morada, na oração de união, como que Deus dá uma trégua assim na alma, né? A pessoa não passa mais pelo sofrimento da noite escura, um tempo para respirar. Aí nessa união plena aí não estaria tão associada à noite escura, né? Mas nos outras moradas, na quarta e na sexta, ou seja, possivelmente na quietude, no recolhimento infuso e no êxtase, haveria muito sofrimento dignos da noite escura dos sentidos e da alma. E tem também aí, e depois a união transformativa, seus graus e principais fenômenos. Esse daqui já é muito, no caso de esponsório e o matrimônio espiritual, né? Já é muito difícil de entender que a nossa experiência disso é realmente muito longínqua, né? E são poucos santos que chegaram a esse grau. No disponsório entre êxtases e raptos se verificam as entrevistas do verbo manado com a alma, quem vai a tomar como esposa depois de acabar de configurá-la consigo mesmo e revesti-la de suas virtudes, sentimentos e pensamentos. E aí é onde essa altíssima união se inicia, se estabelece e confirma com mútuas e solenes promessas de amor, de fidelidade, com um total câmbio de interesse simbolizado às vezes e confirmado com os de corações. É um fenômeno místico de troca de corações, que às vezes a pessoa troca de coração com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou Nossa Senhora também. Assim como ditas promessas costumam ser garantidas com o anel místico, acho que Santa Teresa recebeu numa visão, até, talvez, acho que até o anel podia ser real, o anel místico de que a alma está muito em breve se casaria com Deus, a qual se desaparece da vista da alma quando esta afrouxa ou incorre em algum descuido, cometeu alguma imperfeição, aí já como que recebe uma repreensão de Deus aí. O disponsório, se eu entendi bem, bom, para a área inteira aqui, né, como eu já falei, eu particularmente achei confuso, né, então, e como eu falei, é natural, né, ele está tentando estabelecer os graus aí, na época dele não era tão certo e seguro, né. No meu entender, assim, né, pelo que eu li do Beato Maria Eugênio e até dos outros dois, né, o Tanquerré e o Broio Marinho, eu associaria o disponsório à sexta morada e ao êxtase. Então, não haveria uma distinção real entre os dois. Então, seriam um só e mesmo grau. Mas aqui no ar inteiro parecem ser 2 graus diferentes. No matrimônio espiritual, essa união se completa e se consuma na perfeita unidade de vida, de sentimentos
a fazendo estável e perpétua, e ficando assim a alma por graça singularíssima unida inquebrantavelmente, feita uma mesma coisa com o verbo manado, oferecendo oferecendo aos outros de modo vivo sua divina imagem, que parecerá ser o mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, vivendo ainda na terra e perpetuando sua missão redentora. Então, se não fosse a graça de Deus, alguns até poderiam confundir, né? Daí as grandes maravilhas que de contínuo, mesmo de um modo misterioso, que no mundo não costuma advertir, estão obrando em bem da igreja e das almas. Não vou mais... Bom, já vou encerrando a aula por aqui, né? Vamos ter a chance de investigar melhor o que é esses 2 graus aí que são muito difíceis de falar. Mas acaba que o nosso estudo do ar inteiro, aí ele começa a citar mais casos aqui, né? E é uma coisa muito difícil de explicar, né? Porque é uma coisa que transcende, é uma graça muito sublime. E São João da Cruz, até divergindo de Santa Teresa, fala da confirmação na graça, né? Então a pessoa, quando chega na 7ª morada, que é sinônimo do matrimônio espiritual, ou de oração transformante, aí, né, esse termo do Roy Marim, talvez tenha pegado aqui do ar inteiro, da união transformante, a alma é confirmada em graça e não pode mais pecar mortalmente, pode pecar venialmente. E, claro, Santa Teresa não crê nisso, né? Mas parece que os teólogos, no geral, adotaram a visão de São João da Cruz e a alma fica confirmada mesmo na graça e ali já não pode mais ser condenada. Mas esse seria um dos detalhes aí da união transformativa, assim, né? E se entendi bem, toda a soberba arrancada da alma, não há não há enraizado a soberba mais, nenhum pecado capital, mas às vezes a pessoa incorre em imperfeição, em pecado venial, né? Mas a soberba já está vencida, né? E a pessoa já não tem mais inclinações da carne, né? Inclinações viciosas, né? Então é um grande grau, graça de transformação, de união com Deus. E diferente do disponsório, que a pessoa ainda está à prova, do êxtase, que geralmente traz a noite escura da alma, que tem muito sofrimento, na 7ª morada ou no matrimônio espiritual, a pessoa já está mais tranquila, ela está em paz porque a alma não vai ser mais provada desse modo aí, né? Não pelo menos como uma noite escura, né? Ou se for provada, vai ser numa grande paz e serenidade de coração. Então é isso, meus caros. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.